ESG é a sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança. E a prática tem ganhado força no agronegócio. Emanuel Pessoa é advogado especializado em Direito Econômico, está aqui no telão. Bom dia, Emanuel. Obrigada pela participação. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Realmente, esse tema hoje, para o agro, ele é determinante. Então, é muito importante a gente ter cada vez mais espaço para conversar a respeito. Emanuel, mas é moda, é modinha, né? Como a gente vê em alguns setores, né? Em todos os setores, mas é moda ou as empresas estão realmente colocando em prática? Vamos lá. Existe uma parte da modinha, você está totalmente correta. Inclusive, saiu um artigo da Harvard Business Review, que é uma das revistas mais conceituadas de gestão e administração do mundo, em que eles dizem claramente que as empresas, quando elas estão tendo lucro, elas não falam muito de ESG, quando os lucros estão subindo, mas sempre que as empresas começam a ter prejuízo ou perda de receita, elas disparam a falar de ESG. Só que para o agro, a situação é totalmente diferente, porque o que acontece é o seguinte: quando você para pensar, os europeus, os americanos, eles não conseguem mais impor ao Brasil barreiras fitossanitárias. Um porco criado numa fazenda no Brasil que passa pelos padrões do Inmetro é mais limpo, mais saudável do que qualquer porco criado na Alemanha, nos Estados Unidos ou na França. Da mesma maneira, os países desenvolvidos não conseguem mais impor ao Brasil barreiras tributárias, chegaram no limite do que a legislação desses países e do que as normas da Organização Mundial do Comércio permitem. Então, como é que eles vão agora criar barreira para o agronegócio brasileiro? É alegando que o agronegócio brasileiro desrespeita direitos humanos, é alegando que o agronegócio brasileiro desmata a Amazônia. Então, o ISD no agronegócio brasileiro ele faz muito sentido, porque ele é a próxima barreira contra as nossas exportações que vai ser levantada pelos países competidores. A gente tem que se preparar para isso então, né? Verdade. Tem uma pesquisa aqui que aponta que 47% dos líderes brasileiros do agronegócio acham que precisam divulgar mais o seu impacto no meio ambiente, ou seja, não é só quando tem crise, né? Sim. Veja bem, as pessoas acham que a conservação da floresta amazônica, as pessoas acham que a conservação dos biomas, as pessoas acham que a conservação da biodiversidade brasileira, ela vem do nada. Ela não vem do nada. A legislação impõe aos proprietários rurais a obrigação de conservação. E esses proprietários no Brasil, a maioria absoluta, cumprem com seus deveres de preservação e são os grandes responsáveis pelo Brasil ter uma parte tão grande da sua cobertura vegetal ainda intacta. E aí, por conta de interesses de grupos competidores, de países competidores, interesses de celebridades, muitas vezes mal orientadas, fica-se falando coisas do Brasil que não são verdade, que prejudicam a percepção do nosso agronegócio. Então, sim, o produtor rural ele tem que divulgar mais o trabalho heróico que ele faz de preservar o Brasil como um país com imensa cobertura vegetal e imensa biodiversidade. Nosso produtor rural é um dos responsáveis por isso e isso precisa ser reconhecido. Agora, o ESG no agro, como é que ele funciona realmente? Onde ele está? Vamos lá. Tem duas coisas, né? O S no agro ele já avançou muito nas últimas décadas. Se você parar para ver aqui em São Paulo mesmo, nós não temos mais a figura praticamente do boia fria, não existe mais para mecanização. Se você for parar para ver também, melhorou muito a questão da regularidade de direitos trabalhistas ou de direitos contratuais, por conta da fiscalização das autoridades e de uma maior profissionalização dos produtores rurais. Em alguns lugares, em algumas partes do país, você ainda tem situações análogas à escravidão que precisam efetivamente ser combatidas. Do ponto de vista do meio ambiente, eu acho que o que nós temos que fazer mais, os produtores individualmente, é uma publicidade melhor do que eles fazem. Porque no final do dia o que acontece? A Amazônia todo ano pega fogo, tá? Estou dizendo que é correto, que é pouco, que é muito. Só que aí, no exterior, os nossos competidores aproveitam essa situação para potencializar um problema que é real, que é efetivo, precisa ser combatido, mas fazem esse escarcéu maior do que a situação é, para que o agronegócio brasileiro encontre barreiras. Então, o produtor francês ele é completamente incapaz hoje de competir com o agronegócio brasileiro em igualdade de condições. Aí o Emmanuel Macron ele vai dizer que o Brasil está destruindo a Amazônia e fica criando pressão.
Então, é importante a gente entender que algumas pressões são legítimas e boa parte das outras são do jogo de pressão econômica contra o nosso agronegócio. Quanto ao G, isso é na minha atividade o que eu vejo que mais me preocupa hoje com o agronegócio brasileiro é o G, a governança. Porque eu vejo o agronegócio brasileiro ainda muito incipiente, ainda caminhando a passos muito lentos, estabelecer governança, que é uma situação na qual você coloca os interesses dos sócios, quando você tem atividade rural empresária, você coloca os interesses dos sócios e dos gestores bem alinhados. Então, são os gestores que eles, em vez de gastarem muito, em vez de aumentarem seu salário, em vez de colocarem bônus, etc., 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 às custas de crescimento futuro da empresa rural, eles precisam alinhar os interesses da empresa rural com os interesses dos sócios. E aí tem várias outras situações, acordo de sócio, um melhor contrato social, regulação da sucessão familiar no agronegócio, porque a gente sabe que o agronegócio é um lugar onde tem muita sucessão familiar, principalmente nas empresas agromédias, eu chamo de empresas agros, as propriedades rurais organizadas sob forma de empresa, e não apenas as indústrias, não apenas os abatedouros. Então, nesse caso, eles ainda precisam organizar melhor essa sucessão familiar, e é o que eu vejo no meu dia a dia, que o agro brasileiro ainda está engatinhando muito, e isso é um problema, porque a empresa rural ela poderia valer mais, ela poderia conseguir crédito mais barato, ela poderia estar numa situação mais vantajosa se ela conseguisse fazer essa organização. A gente teve um Fórum Terra Viva no Dia do Produtor Rural, em que se falou muito sobre isso, da importância de você planejar a sucessão familiar. O Senar, eu faço algumas reportagens para o Senar, também fala isso. Tratar a propriedade como realmente uma empresa e antes de pensar na sucessão, apenas quando o proprietário, né, o maior lá falecer, já pensar antes, determinar no papel qual é a função de cada um, né? Porque aí quando a pessoa falece, o pai ou a mãe falece, não tem esse risco da empresa se perder porque nenhum sabe a sua eu vou função. te contar um negócio, que acontece muito, tá? Isso aconteceu tempo atrás, acontecia mais no Nordeste. O Nordeste já meio que já está superado, porque já pulverizou muita propriedade rural por causa disso. No Sul, no Sudeste, que o número de filhos é menor, esse problema foi menor. Mas veja o que aconteceu no Nordeste. Eu sou originalmente de Fortaleza. Minha bisavó teve 22 filhos, tá? Minha avó teve 14. Então, se você imaginasse que o meu bisavô fosse um proprietário rural, não era a situação, mas se você imaginar que ele fosse um proprietário rural, terra grande, tá? Fizeram os pequenininhos, depois tiveram que fugir da seca para a capital, foi assim que eu nasci em Fortaleza, mas imagina que eles fossem propriedade rural. Você imagina dividir essa propriedade rural em 22. Você vai quebrar a atividade. Se isso não for uma empresa, uma propriedade rural dividida em 22 pedaços, desaba a produtividade, perde o poder de negociação com o banco, perde a capacidade de influir nos seus contratos. E sem contar que, sem você ter essa sucessão, são 22 herdeiros brigando, discutindo para ver quem tem cada pedaço, cada lote, cada quinhão, como vende, se não vende. Então, se o produtor rural ele não se organiza antes, a fazenda dele, a produção dele, a extração dele, tem uma grande probabilidade de se acabar na segunda ou terceira geração. Ou seja, toda a família perdendo e vai uma história embora, né? É que a briga, vocês não pensam isso, não. A pessoa se enche naquele espelho de, eu tenho um direito, eu tenho um advogado bom, e a pessoa quer ir pra briga, vai lá, porque a lei, eu tenho direito a... Bem, o que a lei diz e o que acontece são duas coisas completamente diferentes. E essas pessoas vão para essa briga, a propriedade perde valor, as pessoas ficam focadas em brigar em vez de produzir, a fazenda não tem mais condição de pagar os empréstimos que cada um fracionou, a produção é deixada de lado, então não tem como ter garantia para a próxima safra, e assim sucessivamente aquela fazenda ela vai e se acaba. Então, tudo no papel regulado é muito melhor do que deixar para os sucessores brigarem depois da morte. Aí pensa, mas meus filhos são tão unidos, eles jamais vão brigar. Tá bom, às vezes tem um cunhado ruim, uma cunhada ruim, às vezes passou um advogado oportunista, às vezes um deles simplesmente achou que merecia mais, e aí a briga começa. Então é muito melhor transformar a sua propriedade rural numa empresa todinha, prever toda a sucessão em caso da morte do sócio principal, que seria o dono, e deixar isso acontecer da melhor maneira possível para você garantir que daqui a 3, 4, 5, 6 gerações a sua propriedade rural ela ainda é aquilo que ela merece ser. Agora, em questão de ESG, principalmente a governança, tirando a sucessão familiar, o que mais precisa mudar? Olha, dentro da governança, outra coisa que precisa mudar muitas vezes é que a administração ela precisa ser profissional.
tá? E a governança vai prever isso. E muitas vezes o que acontece é o seguinte, você tem um fazendeiro, que às vezes ele saiu lá do Rio Grande do Sul, São Paulo, do Nordeste, ele se embrenhou nos matos, ele desbravou a fronteira da soja, ele está produzindo lá no Tocantins, ele está produzindo lá em Roraima, e ele pensa assim, poxa, eu fiz tudo isso, eu desbravei o mato, eu cheguei aqui, eu não preciso mudar o que eu faço. Só que ele esquece que o que te traz até aqui não te traz até ali, tá? Então, o que te trouxe aqui não vai te levar até ali. Resultados passados, como diz o mercado financeiro, resultados passados não são garantias de resultados futuros. Então, quando ele faz uma organização de governança corporativa na sua empresa, ele diminui os eventuais atritos entre funcionários, ele diminui a possibilidade de ele estar sendo até mesmo roubado, tá? Por algum funcionário inescrupuloso, ele melhora a possibilidade de que a orientação de trabalho é para aumentar o valor da empresa, ou seja, aumenta o valor da terra, aumenta o valor da propriedade rural, aumenta o valor da marca daquela fazenda, daquela propriedade. Então, ou da empresa, seja uma processadora, uma empresa de transporte, o que for. Então, isso é importante para aumentar o próprio valor de mercado. Empresas que têm uma boa governança corporativa, o valor de mercado delas dispara. Isso reflete na hora de pedir empréstimo para a safra, isso reflete na hora de fazer um penhor rural, isso reflete na hora de fazer uma hipoteca, isso reflete em tudo e até mesmo na hora da venda, porque algumas pessoas elas chegam num ponto que elas estão cansadas e querem vender a sua propriedade rural. Se ela for uma empresa rural com excelente governança, vai vender muito mais rápido e vai vender muito mais caro. Tá ótimo, muitíssimo obrigada pela participação e até a próxima. Falou muito bem, viu? Tá dado o recado.